Bom, segunda parte do capítulo 9 de Geometria Espacial. Vamos ver mais alguns conceitos aqui. Primeiro, de posições relativas entre retas. Considere duas retas R e S no espaço. As possíveis posições relativas entre elas são retas concorrentes. A gente chama duas retas R e S, a gente chama de concorrentes quando elas têm exatamente um ponto em comum, chamado de ponto de interseção entre retas. Retas paralelas, duas retas RS distintas, diferentes, né? São paralelas quando elas são coplanares, elas estão no mesmo plano, isto é, pertencem ao mesmo plano e não apresentam ponto em comum. Aí a gente chama de retas paralelas. E retas coincidentes. Duas retas R e S são coincidentes quando apresentam todos os pontos em comum. Então, aqui, um par de retas coincidentes pertence a infinitos planos distintos. Na verdade, trata-se da mesma reta, né? Todos os pontos dela são em comum. Agora, esse conceito é importante, tá? Os três anteriores a gente já viu em séries, né? no ensino fundamental e tudo. Agora, retas reversas, acredito que é a primeira vez que vocês vão ouvir falar. Vamos ver direitinho isso. Duas retas R e S são reversas quando não há nenhum plano que as contenha simultaneamente, né? Então você tem aqui, olha, essa reta S, ela está no plano alfa, tá? Agora, a reta R, vamos imaginar aqui que ela está perfurando o plano alfa, né? E passando por aqui. Então, a reta R, ela não pertence ao plano alfa. A reta S, sim. Então, quando ocorre isso, tá? Quando não há nenhum plano que as contenha ao mesmo tempo, a gente diz que elas são retas reversas. Nessa figura aqui fica mais fácil de perceber, talvez, né? Nesse cubo. Então, temos aqui as arestas do cubo. A gente depois vai entender essa questão de arestas e tudo, né? Então, essa reta S aqui, ela não está no mesmo plano que a reta R. Podemos dizer que a reta R está lá no plano, digamos, o plano posterior, o plano de trás lá do cubo, né? Enquanto que esta reta S, nós podemos considerar que ela está aqui na frente. Então, elas não estão no mesmo plano. Aí a gente chama de retas reversas. Agora vamos ver as posições relativas entre reta e plano. Vamos ver como é que a gente faz essas comparações. Considere a reta R, tá aqui ela, e o plano alfa, que é esse daqui. Há as seguintes posições relativas possíveis entre essas duas figuras, né? Primeiro, a reta contida no plano. Então, aqui a gente está dizendo que esta reta aqui, ela está contida neste plano. Dizemos que a reta R está contida no plano, a gente escreve assim, não é? R está contido em alfa, se todos os pontos da reta R também pertencem ao plano alfa, né? Então ela é formada por infinitos pontos, e se todos os pontos desta reta estão elas pertencem também ao plano alfa, então a gente diz que essa reta está contida no plano, tá? Em símbolos matemáticos seria dessa maneira aqui que a gente escreve. Observa naquele exemplo anterior, né? Essa reta R não está contido no plano alfa. A reta S sim, mas a reta R não, tá? O outro caso é a reta e plano concorrentes, que é exatamente esse exemplo que eu acabei de mostrar, né? Então a reta R é concorrente, ou então secante, tá? Essa palavrinha secante, secante vem do latim, tá? Significa que corta, né? Aquilo que corta, que secciona, como a gente fala. Então a reta R é concorrente ao plano alfa se ambos apresentarem um único ponto em comum, tá? Então só tem um ponto que é comum tanto à reta R quanto ao plano alfa, que é este ponto P, que está indicado aqui. Então, usualmente dizemos que a reta R intersecta o plano alfa em um ponto P, né? A palavra técnica correta é essa aqui, intersecta. Mas você pode imaginar também que ela fura o plano alfa, né? Fica fácil de entender pensando dessa maneira. Ou seja, olha só aqui embaixo.
a reta R interseção com o plano alfa é apenas o ponto P. Tá? Lembrando apenas o seguinte, tá aqui os pontos em geometria, eles são sempre representados por letras maiúsculas, tá bom? Enquanto que as retas são representadas por letras minúsculas e os planos representados por letras gregas. É um costume muito comum nos livros. Bom, retas e planos paralelos. Vamos definir o que vem a ser isso. Né? Então, a reta R e o plano alfa, aqui está a reta R, imagina que essa reta está voando, tá? Está voando sobre o plano alfa. Então, a reta R e o plano alfa são paralelos caso não apresentem nenhum ponto em comum. Tá? Então, se ela está aqui voando e nenhum ponto dela é comum com este plano alfa, né, conforme no exemplo anterior, aqui no exemplo anterior a gente tinha um ponto em comum, que era o ponto P. Aqui não tem nenhum ponto em comum. Aí a gente diz que a reta R é paralela ao plano alfa. O símbolo de paralelo é isso aqui, tá? Esses dois tracinhos aqui assim. Então a reta R é paralela ao plano alfa e a interseção entre a reta R e o plano alfa é um conjunto vazio. Não tem nenhum ponto que seja a interseção entre a reta e este plano. Agora vamos ver as posições relativas entre dois planos. Agora vamos começar a exercitar um pouco mais a nossa imaginação, tá, gente? No estudo da geometria espacial é necessário um pouco de imaginação. E essa imaginação é muito cobrada no Enem. Tá? Vocês vão ver que existem questões que de fato você tem que usar a imaginação para poder conseguir respondê-las. Então vamos lá. Temos aqui um plano alfa, que é esse aqui, olha, vermelhinho. Tá, e o plano beta, que é este outro aqui. Então a gente diz que eles podem ser secantes. Né? Lembra que eu falei que secante significa que corta, né? Então o plano beta está cortando o plano alfa e vice-versa. Os planos alfa e beta são secantes quando seus pontos de interseção determinam uma reta. Né? Então se o plano beta está seccionando, cortando o plano alfa, né? Então a interseção entre eles, né, vai determinar uma reta. Esses pontos aqui todos vão juntando e formando uma reta. Então dois planos secantes também são chamados de planos concorrentes. Né? Concorrentes é que eles se encontram em determinado lugar, e de fato eles se encontram aqui. Tá? Então olha, alfa interseção com beta é a reta R. Não é um ponto, é uma reta. Tá bom? Os planos também podem ser considerados paralelos. Né? Os planos alfa e beta são paralelos quando não apresentam ponto em comum. Né? Então, acho que nesse desenho aqui fica mais fácil, né, a gente ver, né, esse outro plano aqui. Digamos que esse seja o plano beta, esse aqui de cima. Né? E aqui embaixo o plano alfa. Então, como eles não apresentam ponto em comum, eles são chamados de paralelos. Os planos também podem ser coincidentes, eles são coincidentes quando apresentam todos os pontos em comum, de modo que equivalem a um único plano. Né? Embora a gente fale de dois planos coincidentes, mas na prática eles equivalem a um único plano. Bom, no próximo vídeo nós vamos ver perpendicularidade, projeções e distâncias. Tá? Então no próximo vídeo a gente já vai começar a fazer alguns cálculozinhos.